Oração do Natal. Rei divino, na palha singela, porque te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, soberano da eternidade, porque estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime emoldurada de melodias celestes. Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Pode Saber. Hoje um Pode Saber especial, nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Aqui quem está falando é Marco Gandra e vem estudar conosco. Olá amigos, aqui é Silvana Saldanha. Olá amigos, é Geraldinho Lemos. Olá pessoal, aqui é Solange Guentes. Olá amigos, aqui é Elisa Randão. Olá amigos, aqui é Ana Carolina Cury. Olá pessoal, aqui é Marcone Gomes. Oi amigo, é Lívia Dias. Oi pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Olá pessoal, aqui é Felipe Mascarenhas, aqui de Porto Alegre, e estamos aqui para participar juntos e colaborar nesse episódio tão especial. Natal do Redentor, a terra em resplendores, a vibrar de prazer no canto de harmonias, no ambiente de paz, de amor e de alegrias, lembra um dia feliz de rútilos fulgores. Natal, de cada alma, em lindas sinfonias, uma prece se eleva ao Pai dos pecadores, e no espaço infinito as preces como flores tornam em ninhos de luz as plagas mais sombrias.
A humanidade inteira evoca e rememora o nascer de outro sol, clarão de nova aurora. No infante a sorrir num berço feito de luz, e do alvor eternal das fúlgidas alturas, sua bênção de amor envia às criaturas, o enviado de Deus, o Salvador, Jesus. Muito bem, amigos, agora vamos para a nossa leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma dúvida dessa lista aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos do Pode Saber, aqui é Silvana Saldanha, mas não vim para a leitura de e-mails e recados. Vim com a missão de deixar uma mensagem de Natal para todos. Confesso que no início eu achei que seria muito difícil, mas depois de pensar um pouquinho, percebi que não seria difícil não. Isso porque o que nós do Portal Saber desejamos para cada um de nossos ouvintes neste Natal é o mesmo que desejamos todos os dias e em todas as nossas gravações. Desejamos que nossos humildes pensamentos, nossos estudos nunca suficientes e nossas singelas certezas possam, ainda que um pouquinho assim, auxiliá-los, junto conosco, a encontrar um caminho mais poderoso em direção a Jesus. Desejamos que a espiritualidade que nos assiste, protege e intui nos trabalhos, possa também assisti-los, protegê-los e intuí-los nos momentos de fraqueza e dúvidas. Desejamos, enfim, que Jesus renasça no coração de cada um, no momento em que seu nome é pronunciado ou sua face vislumbrada. Deus abençoe a todos nós, trabalhadores e colaboradores do Portal Saber, e especialmente aos nossos tão queridos ouvintes. Para finalizar, porque sei que estão ansiosos pelo episódio de hoje, que está realmente um deleite, farei a leitura de uma carta escrita por Chico Xavier e transcrita no livro O Voo da Garça, de John Harley, editora Vinha de Luz. De tão sublime a narrativa, é perfeitamente possível concluir, sem medo de errar, que tudo se deu a partir de um encontro do próprio Chico com a divindade. A princípio, a solidão iniciada em novembro último se me afigurou uma condição difícil de ser transposta. Mas com a passagem dos dias, como que a misericórdia de Jesus se compadeceu de mim e mandou que os horizontes do meu coração se ampliassem. Comecei a perceber que a solidão não existia. A noite, que era para mim o tempo mais difícil de ser atravessado, povoou-se de vozes de um momento para outro. Já não eram somente as palavras dos amigos espirituais que me induziam à fortaleza e ao reconforto. Deles começou a chegar para mim um novo hálito de energia e reconheci que a solidão fora um túnel para que eu lhes encontrasse mais vivamente a influência e o sorriso. Então, venho compreendendo que realmente essas crianças sequiosas de afeto que nos procuram são igualmente nossos filhos da alma e que esses companheiros da humanidade que nos buscam em nossas tarefas espirituais, tantas vezes algemados a cruzes de necessidade e de pranto, são também nossos filhos humildes, familiares queridos. Agora, quando estou presente em nossa sopa fraterna, um laço mais profundo me reúne a cada criança que abraço. A vida vai adquirindo para mim um novo e mais belo sentido. Uma força que eu não sei explicar vai me renovando por dentro e observo que a presença do Senhor nunca nos deixa a sós. Isso tudo que venho sentindo principiou numa noite dessas quando me vi fora do corpo. Comecei a andar pelo quintal em espírito e não sei por que meios as vozes vinham da natureza e sem palavras articuladas, as coisas aparentemente desprovidas de inteligência me falavam a alma.
O chão que eu pisava parecia dizer-me que ele também tinha vida e amava o Criador que o fizera, e que, conquanto as criaturas o calcassem os pés, ele se sentia feliz por servi-las, dando-lhes esperança. Mal não terminara, e as roseiras nossas conhecidas, como que me anotavam os problemas e me faziam sentir que elas também amavam as rosas que Deus lhes colocara nos braços, vivos e ansiosos, e que sentiam imensa falta das flores que a sabedoria divina lhes criara na seiva, mas que se sentiam consoladas por saberem que os rebentos de uma vida eram apanhados e levados para longe pelas mãos dos homens para derramarem perfume e alegria em louvor das criaturas de Deus. Depois, como que as pedras na base do lar me induziam a compreender que elas igualmente amam o Criador que as materializou em auxílio do homem e as congregou em admirável união em serviço das fundações terrestres, dando-me a perceber que, embora muitas vezes ignoradas, sentem a felicidade de ajudar na sustentação das edificações humanas. Em seguida, à noite, a própria noite, tinha também uma confortadora mensagem, e como que me falava, sem verbo audível, para que eu a recebesse sem medo, porque ela me oferecia um regaço materno à meditação e me ensinava a descobrir que a sombra era tão somente um caminho para que vejamos no espaço infinito as legiões de estrelas, à maneira de falanges do amor celestial que Deus concede à terra, para que a terra não se sinta sozinha. Minha emotividade se fez tão forte que os laços da vida física me reclamaram ao corpo, e em meio de lágrimas de reconhecimento, compreendi que a solidão desaparecera. Então, em prece, consegui pensar: ó meu Deus, sê louvado, Pai de amor, pelo amor infinito com que te fazes presente em toda parte. Vamos agora ao nosso episódio. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas ai daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho, e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha.
Gabriel, o arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito, e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer sem confirmação é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão. Correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê. Fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. 3 pastores, ao ver a estrela, se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei, se eu sou o Lorde? O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e acham o menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentiram a presença de Deus e choraram aqueles pastores, quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o rei dos reis, príncipe da paz, senhor dos senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer.
Este áudio foi extraído de um vídeo recebido pela internet. O Nascimento de Jesus, um cordel sobre o Natal, produzido pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Texto, locução e edição, Euriano Salles. Voltamos então para o nosso episódio especial de Natal, com muita alegria. Então vamos começar aqui, já vou tacar para o Geraldinho Lemos, falando aí uma passagem de Emmanuel para nós. Pois é, Marco Gandra, aqui é o seguinte, o livro é A Caminho da Luz. Emmanuel fala de forma belíssima sobre as vésperas do Senhor. E vamos destacar alguns trechos dessa escrita de Emmanuel e também, na sequência, a vinda de Jesus. Emmanuel escreve assim: as forças do invisível não descansaram. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas, da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores e os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade, e enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a noite silenciosa, noite santa. Ué, gente, sem nenhuma intenção de exegese aqui, mesmo porque já tem muita gente craque no assunto, né, atualmente, graças a Deus. Nós estamos aqui hoje conversando bem informalmente, mas também com muito carinho e amor, sobre esse nosso grande espírito, que para muitos ainda não é o espírito, mas para aqueles que já estudaram um pouquinho a questão cristã e espírita, sabem, da realeza de Jesus, né? O nível. Conversando às vezes com amigos, a gente fica perguntando assim, alguns perguntam, mas por que Jesus é o Senhor, é o chefe? Constata o seguinte: nós temos chefe de família, né? Nós temos prefeito, chefe de estado, né? O governador, o presidente. Por que não um chefe moral e espiritual do planeta? E por que não Jesus? Porque ele cobre todos os quesitos necessários para essa sua realeza. E de fato é imperioso a gente, para você que está aí, né, chegar a uma evidência desse assunto, basta uma pequena estudada com maior profundidade em todas as religiões. E como diz o Allan Kardec, ele fala no livro O que é o Espiritismo, uma frase muito interessante. Ele chega a abordar dizendo o seguinte, que o Espiritismo repousa em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas esta é a mais esclarecida e pura, razão pela qual de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Isso eu achei muito interessante. Maravilha, Luiz. Outra coisa que é muito interessante, e aí fazendo assim, uma visão desse Messias que está chegando, e a nós espíritas nós temos aí também a visão, né, que nós temos aí, que Emmanuel vem nos trazer dos capelinos, quando eles vinham sendo degradados para a terra, Cristo apareceu para eles, né, Jesus apareceu para eles e falou, vocês ainda estarão comigo. E aí a encarnação, como nós estamos falando, a encarnação de Jesus é o quê? É o cumprimento dessa profecia que ele vem nos trazer, não é mesmo, Luiz?
Com certeza. E a propósito, inclusive, dessa questão da encarnação, muitas vezes a gente se pergunta sobre aquela genealogia de Jesus que está lá em Mateus, em Lucas, vocês se lembram? Que vai citando, né? A genealogia de Mateus é uma genealogia que vai do passado até a pessoa de Jesus. A de Lucas faz o contrário. E existem várias teorias, vários estudos sobre essa genealogia. Agora, há uma questão espírita, né, muito interessante. Mas antes de chegar na questão espírita, só para lembrar a quem está nos ouvindo, que essa genealogia ela não era gratuita. Jesus precisava de provar que era judeu, que ele vinha da linhagem de Davi. E existia no templo em Jerusalém, aquele templo da Arca, os documentos dos nascidos de priscas eras lá de Israel. E até o ano de 70, quando Jerusalém foi praticamente destruída, esses documentos ainda estavam lá e qualquer um poderia se justificar. Olha, eu sou judeu, sou descendente, por exemplo, de Davi, vocês podem olhar na documentação da Arca, e assim aconteceu com Jesus. Ele foi comprovadamente um judeu, nascido de linhagem judaica, porque havia os documentos lá na Arca, no templo, e nesse templo você poderia ser justificado como judeu ou não. Depois dos anos 70, qualquer um podia chegar lá e falar, eu sou judeu. Não tinha jeito, você teria talvez que aceitar, porque não havia mais a documentação da descendência, né? E da ascendência do nome de Jesus. Estamos falando isso porque isso implicava várias questões na literatura antiga. Era costume, quando se começava a fazer uma biografia, o Evangelho tem um quê de biografia, inclusive em termos de estilo literário, falando do biografado e fazendo uma genealogia, falando da linhagem nobre desse biografado. Foi assim feito com Jesus, usando-se 14 gerações. Alguns dizem que isso tem um quê de simbolismo, porque o nome de Davi em hebraico numericamente era 14. Mas existe uma transposição espírita que eu acho muito interessante, porque Davi era do ano de 1000 e alguma coisa antes de Cristo, 1010 antes de Cristo. E os espíritos nos dizem que Jesus demorou para descer lá dos píncaros da glória espiritual até chegar ao nosso plano crostal, a crosta terrena, reencarnar propriamente dito. Ele demorou por volta de uns... não para reencarnar, para encarnar. Ele demorou por volta de uns 800 a 1000 anos. Compressão, em vez de fazer a descompressão quando a gente está saindo para a superfície da água, ele fez essa caminhada, se revestindo de elementos materializantes nas várias camadas espirituais da Terra. Como aconteceu com o espírito Alcione no livro Renúncia, que segundo Emmanuel teria demorado uns 10 anos para descer de onde ela estava até a crosta terrestre, e aí no caso sim, ela sim reencarnar. Então, gente, muito interessante todo esse preparo da espiritualidade, que eu estava lembrando também, coincidindo com todos esses relatos, né, do caminho da luz, da própria Bíblia, uma parte da Boa Nova também que fala do preparo para a vinda de Jesus e de todos os eventos que a espiritualidade foi relatando aqui também, né? E eles falam como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo. Em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência a uma era nova, a uma nova era que se principiava naquele tempo. E ele relata mais no final, os historiadores, né, que relatam essa onda de paz que aconteceu em Roma nesse período, eles não notaram que essa onda de paz tinha relação com a vinda do próprio Cristo, né? Então eles relatam que foi uma época de trégua muito grande das várias lutas e guerras no Império Romano, mas eles não percebiam que isso estava extremamente relacionado com o preparo espiritual para a vinda de Jesus. É interessante, Lívia, porque um século antes do Cristo, o Império Romano tinha sofrido muito com as guerras púnicas. Eles vivenciaram também revoltas internas, né? A famosa Revolução de Catilina, muitas agitações que depois de vencidas, lá por volta do ano 80 antes de Cristo, foram superadas, né? O Império entrando numa fase de paz, de concórdia, que o Emmanuel vai fazer referência como o Império de Augusto, né? A época de Augusto, e que realmente eles sentiam essa vibração de alegria e não sabiam por quê. Sentimento de espiritualidade forte, que Emmanuel vai explicar por quê. As potências angélicas que dirigem o sistema solar estavam se aproximando
da terra, preparando emissários, preparando precursores da atividade do Cristo e preparando a própria encarnação do Cristo, né? E essa atmosfera de alta espiritualidade acabou se convertendo também em moto de estímulo aos corações terrenos. E Emmanuel fala mais, não só aos homens, mas a natureza também. Como diz Luiz, 1000 anos, né? Quer dizer, imagina na proximidade mesmo que foi já nessa época, né? A quase encarnação dele. Paz que não devia imperar no entorno. E eu fiquei me lembrando aqui da luta do povo judeu para a manutenção da crença no Deus único, até chegar no ponto de Jesus vir e poder falar da Boa Nova. Quer dizer, até essa trégua se bobear, eu não sei historicamente, mas devia ter tido uma paz entre o próprio povo judeu nesse período, porque já estava consumado a ideia do Deus único. Todo um preparo milenar mesmo, né? E é interessante que esse preparo, ele, de modo espiritual também, nós temos aí relatos nos livros do Chico, né, A Caminho da Luz, a questão do aprisionamento dos espíritos mais arraigados ao mal, que nesse período eles estavam presos. A gente tem até a literatura escatológica, lá, o Apocalipse, que fala do aprisionamento do demônio, né, entre aspas. É lógico que a gente tem uma visão alegórica aqui por 1000 anos. E é justamente essa questão de estar dando uma trégua para que tivesse um ambiente mais favorável para a encarnação aí do Messias. Eu acho interessante, gente, rebater nesse momento, nessa questão do Messias e de Jesus ser o Messias, né? Porque, de fato, se o Messias tivesse vir num país, numa nação, né, numa civilização, seria bom que ele viesse numa civilização que pudesse ser escutado de forma homogênea. O povo israelense, o israelita, ele era praticamente o único povo na terra que tinha conquistado a crença num Deus único. Como povo, você não tinha essa crença nem com os romanos, nem com os egípcios, nem com ninguém na face da terra. Então, se Jesus chegasse dizendo de uma lei, né, eles diriam, você adora aí Apolo, eu adoro Cíbele, as suas leis são umas, as minhas leis morais são outras, completamente diferentes. Quer dizer, muito dificilmente haveria uma unanimidade em relação a Jesus ou até Moisés. Já no meio israelita isso já tinha sido sedimentado de forma forte. A crença no Deus único, nos 10 mandamentos que vieram desse Deus único, senão seriam 10 mandamentos de um Deus, mais 10 mandamentos de outro. Isso, Luiz, em muitos séculos, né? Nós podemos dizer aí em o Velho Testamento é essa luta, né? 2 milênios de luta, né? De luta para a conquista da crença num Deus único. Fica realmente aí para mim a evidência de que o Senhor da Terra viria num povo que tinha essa conquista. Do contrário, seria um mestre que estaria colocando o carro na frente dos bois. Como é que você vai falar da grande lei, que é a lei de amor, se nem as leizinhas ainda aquela nação não tinha chegado a uma certa unanimidade? Seria um erro estratégico, né, Luiz? Porque os ensinamentos de Jesus se perderiam no tempo. E aí não teria adiantado pouca coisa só para aquelas pessoas ali daquela época a vinda dele. E o objetivo de Jesus era iluminar os milênios, a eternidade a partir daquele momento na Terra, né? O Emmanuel chega a dizer também no Caminho da Luz, sobre o título A Grande Lição, ele diz o seguinte, abrindo aspas aqui, ó: se o mundo era um imenso rebanho desgarrado, cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos aerópagos, dos fóruns e dos templos para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Diga-se de passagem, isso ainda não é unanimidade nem no plano espiritual, viu, gente? Jesus não é uma unanimidade no plano espiritual nesse sentido, e os espíritos dizem que hoje estaria previsto, né, que nessa época, como nós estamos vendo aqui no plano físico, essa expansão do evangelismo, né, do nome de Jesus até para o Oriente, isso também está acontecendo nos planos espirituais, para que as pessoas, com vagar, de uma forma ainda às vezes básica e até superficial a princípio, comecem a entender que existe um chefe, que existe um líder nesse planeta, que ele é o Jesus Cristo, e que a gente, começando a prestar atenção nele, pode fazer desse um planeta muito melhor. Aí
que a gente vê a importância do povo judeu na vinda de Jesus, né? Que da própria promessa do Messias não teria ocorrido se eles não tivessem essa ideia do Deus único. Né? Como é que você vai esperar um Messias se você não crê no único Deus? Alguém queria o salvar da própria escravidão, claro, mas era o Messias, era o Salvador, né? Aí eu lembrei muito do Estevão, no livro Paulo Estevão, como que ele lidava com o Antigo Testamento de uma forma já com entendimento do amor, e ele reconheceu rapidamente que Jesus era o Messias. Talvez em outros povos, se ele tivesse nascido em outros povos, ele não reconheceria tão rápido e não teria o papel tão importante no cristianismo como ele teve, né? Eu acho interessante isso que você falou, Lívia, porque o povo que veio, né, com sedimentar essa crença do Deus único no mundo, criou-se através deles, num ensinamento para o mundo inteiro, um relacionamento diferente com Deus. Porque antes eram figuras de divindades que eles adoravam, como o Luiz falou, mas eles eram a característica deles era muito humana. Eles tinham ódio, eles tinham paixões, eles tinham vontades humanas. Então, o relacionamento que existia com os deuses era um relacionamento mais humano e mais infantil. E a partir do momento em que se criou esse relacionamento com um Deus maior, criador de todas as coisas, né, inteligência suprema, ficou bem esclarecida a diferença do que era um Deus verdadeiro, um Deus Pai de todos e único. E sem essa sedimentação desse relacionamento com Deus nessa base, talvez Jesus viesse antes disso, como a Elisa falou, ele seria só mais um. Ele seria visto só como homem e não como o filho do homem, né, a representação do amor de Deus na Terra. Eu acho que as elites iniciáticas, como as egípcias, tinham noção do Deus único. Mas é bem claro, historicamente, os espíritos também ressaltam isso, que na hora que eles passavam isso para o povo, eles já passavam em forma de politeísmo, né? Então isso ficava bem claro e o povo comprava essa ideia de politeísmo. Aí isso. Nós vamos lembrar do que o Marco Ganda trouxe aqui, da promessa do Cristo, quando ele recebeu os exilados de Capela, não é? De um dos planetas que gira em torno da estrela de Capela. E certa vez, conversando com Chico Xavier, ele vai me revelar o seguinte, ele vai me revelar que o degredo de Capela para a Terra ocorreu há 7.000 anos atrás. Portanto, em torno de 5.000 antes de Cristo. E o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai falar que esse degredo também foi paulatino. Que primeiro vieram os arianos, que começaram a encarnar no que hoje é o Afeganistão, né? A região da Ária. Depois vieram os hindus, depois os egípcios e, por último, os hebreus. E notando o seguinte, que dentre os que vieram, os mais recalcitrantes, os mais ligados aos vícios, ao materialismo, foi justamente a primeira leva, a leva dos arianos, que embora não tivesse uma forte religiosidade, essa leva teve um condão de se misturar aos povos da terra, né? De forma nômade, começou a viajar, a buscar outros pontos para se fixar e acabaram por formar toda a família indo-europeia, da qual inclusive nós todos descendemos, né? Os latinos, os gregos, os anglo-saxões, os eslavos e tudo mais. No caso de todas essas crenças, quer dizer, os arianos não tinham muita crença, eles eram basicamente materialistas. Os hindus vieram com a crença politeísta, não se misturaram aos povos da terra e criaram castas, uma série de muros de separatividade, de orgulho, de vaidade em torno da civilização hindu. No caso dos egípcios, isso que o Luiz Sérgio acabou de dizer, não é? Criou-se uma casta hierárquica que sabia muito bem de onde que eles vinham e qual que era a finalidade deles estarem aqui na Terra, mas que esse conhecimento foi passado de forma muito hermética para o povo, né? Sem grande clareza. E a grande questão do povo judaico, dos hebreus, é justamente a fé.
no Deus único, que funcionou como uma força de coesão imensa desse grupo espiritual que encarnou vivendo ali no Oriente Médio, a partir do qual, naturalmente, principalmente a partir de 1500 a.C., né, com a missão de Moisés, se solidificou e consolidou na face da terra. Então, mostrando aí que esse trabalho milenar para a preparação da encarnação do Cristo tinha necessariamente que passar pela tarefa de Moisés, revelando a lei da justiça, e pela tarefa dos precursores, dos profetas do judaísmo, que vieram consolidar esta promessa do Cristo, porque todos eles falam do Messias, que viria salvá-los. Todos os profetas do judaísmo falam no Messias. Quer dizer, eles esperam a chegada do Messias, eles cantam a chegada do Messias, induzem o povo que o sucedeu também a esperar pela chegada do Messias. E é interessante, Geraldinho, que não é só o povo hebreu, o povo judaico que estava esperando o Messias. Nós temos lá no Evangelho uma passagem bem interessante de pessoas de povos um pouco mais distantes que eram magos, né? Que eram estudiosos, que eram astrólogos, que viam sinais e perceberam que esses sinais mostravam a chegada do Messias. E aí a gente tem a história dos 3 reis magos. Eram pequenos grupos e alguns povos, mas como o povo inteiro era o povo hebreu. Como um povo, uma massa, a população. Mas a gente tem que considerar o seguinte, quando Jesus recebe os capelinos, ele vai receber os capelinos como um todo, não somente o povo hebreu. Todos tinham no inconsciente, todos tinham no inconsciente essa promessa de que em algum dia no futuro ele próprio encarnaria para convidá-los à redenção espiritual. Por que a redenção espiritual? Porque a grande verdade é o seguinte, a grande verdade é que Capela passou pelo que a Terra está passando hoje, né? Um período de transição planetária completamente violento, completamente difícil. Eu acho que nós não precisamos entrar em detalhes, porque é a Terra de hoje. Ela passou por isso há 7.000 anos atrás. Segundo o próprio Chico me disse, infelizmente, no caso de Capela, eles chegaram à guerra nuclear de destruição quase total. E por isso mesmo, os povos que provocaram essa guerra nuclear foram degradados de lá e vieram para a Terra para se redimirem, para ajudarem a humanidade terrestre ainda infantil. E há uma curiosidade aí. Antes da vinda dos capelinos, não havia a história na face da Terra. Por quê? Porque não havia escrita. A escrita só veio depois que os capelinos começaram a encarnar na face da Terra. Os primeiros escritos, dizem os estudiosos, surgiram entre o ano 4.000 e 3.500 a.C. E somente após o registro da história, né, o registro da vida das pessoas, as primeiras poesias, somente depois disso é que o conhecimento pôde ser passado para gerações futuras. Porque até então o conhecimento era oral. Os pais passavam para os filhos, que passavam para os seus filhos, ia passando de geração em geração e naturalmente se perdendo ao longo do tempo. A partir do momento que surge a escrita, não. O conhecimento é gravado e ele pode passar à geração seguinte sem muitos erros de interpretação. E aí ele vai, naturalmente, atingir o ápice na civilização egípcia, com os hieróglifos e tudo, e outras civilizações que surgiram depois dos egípcios. Até que, como diz Emmanuel, a humanidade atingisse certa maioridade espiritual. Se vocês me permitem, eu vou ler o que Emmanuel escreve sobre a vinda de Jesus. Ele fala assim, está no livro A Caminho da Luz. A manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações.
Debalde, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Maravilha, hein, Geraldinho? Eu lembrando novamente, inclusive, com o comentário do Marco Gandra, que é um comentário que foi rápido, mas eu acho de muita significação também, porque os chamados reis magos, que estavam no momento do nascimento do Cristo, eles eram de fato não reis propriamente, mas magos, astrólogos, né? E no dicionário Craig Keener, que é um pastor protestante americano que fez um dicionário muito bom sobre o contexto histórico bíblico, ele diz o seguinte, aqui abrindo aspas: os magos eram astrólogos pagãos cujas habilidades divinatórias eram amplamente respeitadas no mundo greco-romano. A astrologia se popularizara através da ciência do Oriente e todo mundo concordava em que os melhores astrólogos eram os que viviam no Oriente. O Antigo Testamento proibia explicitamente o uso de prognósticos sugeridos pela interpretação de sinais. Antes era recomendado o uso da verdadeira profecia. Os astrônomos oferecem várias hipóteses acerca do aparecimento dessa estrela na primeira década. Os astrônomos, cara. Mas eu acho interessante, né? Quer dizer, como é que Jesus estava reunido ali no nascimento dele, pagãos, astrólogos, sendo que no próprio Velho Testamento havia uma certa proibição a esse tipo de coisa. Só que nós sabemos que o porquê que as proibições existem. Existem proibições devido ao nosso mau uso dos recursos disponíveis para nós. E isso ainda acontece até hoje. O objetivo do espiritismo não é consultar espíritos familiares a título ou a guisa de recursos, informações para recursos financeiros ou coisa do gênero. Toda a consulta espiritual vem dentro do teor evangélico e do critério ético superior em que nós temos que nos melhorar moralmente. Quaisquer informações espirituais nesse particular são de muito bom grado. Os espíritos superiores não se dizem rogados para nos fornecer isso. Então é claro, enquanto o homem está na ignorância, muitas leis são necessárias. Mas é claro, hoje ninguém vai cortar a mão de qualquer pessoa aqui, como está no Velho Testamento, porque roubou, ou apedrejar uma mulher porque adulterou, apesar disso estar na Bíblia. E quem fizer isso hoje, esse sim vai para a cadeia. Não é? Ou seja, as leis vão mudando e Jesus já chegou fazendo uma enorme mudança em todas essas leis. Luiz Sérgio, então, eu queria até propor uma questão que de vez em quando surgia nos nossos cultos no lar, que era exatamente a necessidade da encarnação de Cristo. Por que Cristo, Jesus, precisava encarnar se ele veio para trazer uma mensagem de espiritualidade? Por que não vir como um espírito, em assim sendo, ser muito mais convincente nas suas lições de espiritualidade, que era o que era importante naquele momento? Isso me faz lembrar do Evangelho de João, primeiro capítulo, dizendo que o Verbo se fez carne. Ou seja, aquilo que era até então na humanidade uma teoria, uma doutrina, que é a doutrina do amor, que estava na boca até dos poetas, dos artistas, dos filósofos, ela viveu na carne, dizendo que é possível que nós, que ainda estamos tão arraigados à carne, também persigamos o mesmo caminho. Porque se acreditamos, se Jesus chegasse aqui em espírito, como aconteceu com a teoria de Jesus não ter corpo físico,
Muita gente, docetistas, exatamente. Muita gente falava assim, então é fácil, você não sente dor verdadeira, você não sente tentação física verdadeira, você não sente... Para você é fácil, é um Deus. Você está aí em espírito, nós estamos aqui, meu filho. Até a própria crucificação seria uma farsa. Isso, uma farsa, uma encenação, porque não sei, não tinha dor nenhuma, estava ali rindo com todo mundo. Quer dizer, isso não é o caso, né? Isso são teorias que tiram, inclusive, a moralidade e o grande sacrifício de uma alma como esta. Porque, segundo os espíritos, tem uma frase, se não me engano, não sei se é de Emmanuel ou de Humberto de Campos, dizendo que a característica, os anjos, quando viam Jesus aqui encarnado na Terra, eles viam como se fosse um grande cisne em águas de lama, tentando se mover com muita dificuldade. Quer dizer, um sacrifício ingente, um mergulho numa matéria densa, num vale de lágrimas e escuridão de centênios. Quer dizer, é um dos maiores sacrifícios. Talvez que a verdadeira crucificação dele foi essa. Exatamente. A própria encarnação no meio de nós. Exatamente. O grande mergulho dele, né? E o grande sacrifício. E outra coisa que eu pensei aqui, e já raciocinei sobre isso. Como que nós outros, né, aqui na Terra, poderíamos receber dele o ensinamento, se não com a sua própria presença? Porque a presença dele, a gente vai imaginar, vamos trazer a questão por muito menos, né? Muito mais, em menor escala. Chico Xavier. Os exemplos que Chico Xavier nos deixou nos últimos 100 e poucos anos influenciou tanta gente, né? Eu próprio, todos vocês que estão aqui, e milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro, simplesmente porque pela presença dele, pelos exemplos de amor, de renúncia na mediunidade com o cristianismo. Agora vamos imaginar o próprio Senhor entre nós, o próprio Jesus Cristo caminhando entre nós, dando seus exemplos, amando, servindo, humildemente, com aquele olhar profundo, né? Rasgando as nossas almas com o seu olhar. Imagine o que ele deixou impresso nas almas dos espíritos que estavam encarnados na face da Terra naquele momento. E eu acho o seguinte, Geraldinho, não é à toa que o próprio Kardec nos diz, né, através da espiritualidade, que o maior exemplo que a gente deve seguir é o próprio Jesus. Por quê? Por que Jesus e não Deus? Porque Jesus é um exemplo que a gente consegue enxergar. Porque ele foi homem, quanto ele esteve encarnado, sofreu como um homem sofreria, e isso nos dá a visão real de que nós também vamos sofrer, mas que nós também podemos aprender e podemos também dar exemplos. Eu fiquei pensando aqui, a vinda de Jesus também, porque o Cristo... Fiquei pensando que nós sabemos, por exemplo, que o Espírito, ele colabora também no próprio aperfeiçoamento dos corpos dos seres que habitam aqueles planetas, num determinado planeta. Nós vemos ali, lendo A Caminho da Luz, o quanto que os próprios espíritos que foram encarnando aqui foram influenciando a própria matéria e a matéria também reagindo sobre eles. Então, a vinda de Jesus é como também um molde, um modelo para lançar bases, diretrizes de uma evolução tanto espiritual quanto até mesmo um aperfeiçoamento, né, físico para muitos e muitos tempos dali para frente. Mas a vinda do Cristo estabelece um padrão de depuração do espírito. E quando a gente vai para a codificação vendo que a forma que o espírito tem de progredir, de se depurar, de se tornar espírito puro, é passando pelas reencarnações, é mergulhando na carne e vivendo as vicissitudes, as experiências e passando por elas, o modelo que nós teríamos não poderia deixar de ser diferente. Para nós termos um modelo dessa purificação, desse progresso espiritual, ele também deveria dar o seu exemplo e mergulhar nessa carne, mostrando que é através desse processo que nós nos tornamos espíritos puros, né? Eu acredito que é tão embasado isso que você está falando, Felipe, que eu lembro
o Geraldinho pode me ajudar aqui, talvez o livro que está isso, talvez o Consolador, perguntado Emmanuel sobre por que Joana d'Arc havia se envolvido em guerras, e ele disse o seguinte, estou parafraseando aqui, ele disse que ela se envolveu em guerras para defender os valores genéticos da França, para que eles não fossem perdidos em função de se receber o espiritismo, posteriormente o iluminismo e o espiritismo na nação francesa. Os valores genéticos daquela nação estavam sendo protegidos para que espíritos de escola intelectual tivessem um aporte físico de corpos geneticamente preparados para recebê-los. Isso nos relembra até a questão novamente da genealogia de Jesus, aquele preparo do corpo físico que iria receber um espírito dessa magnitude, né? Ele fala isso no próprio livro A Caminho da Luz. Então, o que eu queria colocar aqui é essa questão da temporalidade, como que as coisas são extensas e, na verdade, não são tão extensas, porque o tempo não tem muito sentido, né, nessa hora, né? Se Jesus gastou 800 anos para sair, né, como diz o Luiz Sérgio, dos pícaros da glória, como é que você diz? Para encarnar aqui, né? Isso tem 2000 e poucos anos. E em 2000 e poucos anos nós ainda somos estudantes muito rasos, né? Então, mostrando como que a gente é mau aluno, como que é difícil entender essa mensagem. Então, Chico tem, né, a existência 100 e poucos anos e ele nos influencia muito. Então, eu fico imaginando quem conviveu com Jesus, né? E como que isso, em escala da humanidade, é lento mesmo para nós, né? O tempo nosso. Sem dúvida, Marconi. E justamente junto com o que o Geraldinho comentou, de qual a influência de viver junto com Jesus, nós temos um exemplo, que é o exemplo de Emmanuel. Com pouco contato que ele teve aí há 2000 anos, ele mostra aí um momento único de um espírito que vai por séculos buscar a redenção. Não é mesmo, Geraldinho? Até você fez me lembrar uma palestra que nós ouvimos da nossa querida companheira Gabriela Salles, lá do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, em que ela pegou 2 relatos de Emmanuel sobre encontros de pessoas com Cristo. E essas pessoas são justamente, a primeira delas, Públio Lentulus, o senador, no livro Há 2000 anos, e a segunda, o Saulo de Tarso, que no livro Paulo e Estevão, em determinado momento, vai se encontrar com o Espírito do Cristo às portas de Damasco. E aí ela fez um paralelo dos 2 relatos, e eu vou sugerir, nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, mas eu vou sugerir aos nossos ouvintes que façam esse paralelo, leiam os 2 encontros, o encontro do senador Públio Lentulus com Cristo, e o encontro do doutor da lei Saulo de Tarso com Cristo. É muito semelhante os 2 encontros, no âmbito do sentimento, no âmbito da reverência, da confusão mental que aquelas 2 personalidades são submetidas quando se deparam com a verdade, com a luz. Não é por quê? Porque diante da verdade e da luz, todas as vaidades humanas viram pó. O sofrimento pelos quais os 2 passaram também são muito semelhantes, não é? Para que eles acordassem para uma nova fase moral da sua caminhada evolutiva. Eu lembrei muito também do Caminho da Luz, né? Dessa vinda dos exilados de Capela e da promessa de Jesus, né? Misericordiosa, olha, eu estou trazendo vocês para esse planeta, mas eu irei ao encontro de vocês pessoalmente, né? Então é uma promessa de um encontro físico, né? Físico, exatamente. Sobre isso que o Geraldinho estava falando, dessa semelhança do encontro de Saulo com Jesus e de Públio Lentulus com Jesus, eu me lembrei o que estava sendo dito antes aqui, né? Da preparação que talvez o povo hebreu tinha para receber a mensagem de Jesus. Porque o Emmanuel encontra-se com Jesus e posterga para mais além a sua decisão de seguir o Cristo. Saulo, quando encontra-se com Jesus, no mesmo momento, ele resolve que seguiria o Cristo a partir dali. Talvez o preparo que ele teve, o contato com a primeira revelação, o contato, a experiência de viver aquele contato com Deus através da primeira revelação,
tenha sido um arar a terra, né? Um preparar a terra para que a semente pudesse germinar. O Públio ainda precisou de mais algum tempo para que aquela semente então pudesse germinar, né? Me veio muito isso à memória quando o Geraldinho fez essas duas comparações, né? É de fato, viu, Felipe? E tudo indica, né? A gente vai falar assim, tudo indica que o Saulo de Tarso nada mais era do que a encarnação do profeta Davi, que vinha já cantando essa promessa do Cristo, da volta do Cristo. Enquanto que o senador Públio Lentulus tinha tido outra, vamos dizer assim, outra genealogia terrestre, né? Não é à toa que o próprio Emmanuel fala no Caminho da Luz que os arianos eram os mais duros e os que mais ficaram aqui, não é? Ou seja, os arianos se misturaram à Terra porque eles não tinham fé, então a busca deles era toda externa, né? Toda materialista. Então, quando você vê o Jesus e lembra de todo o Império Romano que ele tinha na frente dele, ele fala, eu vou ficar com o Império Romano. Porque ele não tinha ainda a busca espiritual. E o choque do contato com isso, para ele ainda foi muito surreal. Talvez muito mais do que o próprio Paulo, né? Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti no banquete de Jesus. Segue o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes ao fim da estrada há fel e desilusão. Não tiveste recompensas, guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal,
o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Queres esmolas do céu, não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel, conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor, vê se já tens a humildade, a seiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Música de Júlio Corradi, Carta de Natal, composição inspirada em poema de Cassimiro Cunha. Muito bem, nós estamos falando até agora da chegada do Messias. Agora eu vou fazer uma pergunta, e aí para todos, para todos poderem comentar a sua percepção, o que significou a vinda, a encarnação de Cristo, a encarnação de Jesus, o Messias, entre nós? O Marco, eu queria aproveitar essa pergunta para comentar também uma questão que foi dita antes, mas que tem a ver com a sua pergunta. Eu acho que uma das coisas mais bonitas da vida de Jesus na Terra, essa questão dele ter vindo fisicamente, passado por tudo que nós, como humanos daqui da Terra, temos que passar, pelas dificuldades, pela vida física, que em si já é uma dificuldade muito grande, mostra como que Jesus, ele deixa de ser uma figura, assim, vamos dizer, teológica, distante, para mostrar como ele nos ama, pessoalmente. Como ele tem preocupação com a redenção do nosso coração, da nossa alma. Individualmente, Jesus ama cada um de nós. Então, essa vinda de Jesus à Terra, ela mostra um amor, assim, maravilhoso, que a gente não consegue muito entender, porque ele não tinha necessidade nenhuma dele passar por nada do que ele passou, de vir aqui, de fazer o que ele fez, e ele fez porque nos ama, porque quer que nós aprendamos o caminho da nossa própria felicidade. Então ele se preocupa com isso. E na Bíblia tem um versículo que eu não vou lembrar onde que está, que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então naquela época Jesus nos amou, mas ele continua nos amando, não está mais fisicamente entre nós, mas ele continua preocupado com a nossa situação espiritual. Continua nos enviando emissários
continua nos convidando a reformas, continua nos amando, se preocupando com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, né? E esperando de nós também uma postura frente àqueles exemplos que ele deu. E aí, vocês vão seguir, não vão? Como é que é, né? Está esperando de nós também essa postura. E eu acho que essa gravação de Natal também ela é muito oportuna para nos relembrar isso, para nos relembrar que nós temos um compromisso com Cristo também. Ele fez uma promessa de nos acompanhar, mas nós também temos um compromisso frente a Ele, ao amor que Ele tem por nós, para nos conquistarmos assim a felicidade verdadeira. Né? Gente, eu vou pedir licença para chamar o depoimento do próprio Chico Xavier sobre Jesus. Está numa carta que ele escreveu ao nosso amigo Carlos Bacelli, e nós colocamos no capítulo 23 do livro Chico Xavier, O Médium dos Pés Descalços. Ele diz assim: desde criança, a figura do Cristo me impressiona. Ao perder minha mãe aos 5 janeiros de idade, conforme os próprios ensinamentos dela, acreditei nele, na certeza de que ele me sustentaria. Conduzido a uma casa estranha, na qual conheceria muitas dificuldades para continuar vivendo, lembrava-me dele, na convicção de que ele era um amigo poderoso e compassivo, que me enviaria recursos de resistência. E ao ver minha mãe desencarnada pela primeira vez, com o cérebro infantil sem qualquer conhecimento dos conflitos religiosos que dividem a humanidade, pedi a ela me abençoasse segundo nosso hábito em família, e lembro-me perfeitamente de que lhe perguntei: mamãe, foi Jesus que mandou a senhora nos buscar? Ela sorriu e respondeu: foi sim, mas Jesus deseja que vocês, os meus filhos espalhados, ainda fiquem me esperando. Aceitei o que ela dizia, embora chorasse, porque a referência a Jesus me tranquilizava. Quando meu pai se casou pela segunda vez e a minha segunda mãe mandou-me buscar para junto dela, notando-lhe a bondade natural, indaguei: foi Jesus quem enviou a senhora para nos reunir? Ela me disse: Chico, isso eu não sei, mas minha fé era tamanha que respondi: foi ele sim. Minha mãe, quando me aparece, sempre me fala que ela mandaria alguém nos buscar para a nossa casa. E Jesus sempre esteve e está em minhas lembranças como um protetor poderoso e bom, não desaparecido, não longe, mas sempre perto, não indiferente aos nossos obstáculos humanos, e sim cada vez mais atuante e mais vivo. Chico Xavier. E foi o próprio Chico que inclusive disse que Jesus, o Velho Testamento era a pergunta, a busca, né? E Jesus foi a resposta a essa busca. E, na minha opinião, também um sinal da maioridade da Terra, para suportar, né, o conhecimento e o ícone moral que Jesus é para nós, né? Tanto é que no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, tem aquela famosa pergunta do Allan Kardec, que ele diz: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Quer dizer, você segui-lo e copiá-lo. A resposta foi curta: Jesus. E isso, gente, é muito importante, inclusive até para aqueles que não são espíritas, que são de outras vertentes cristãs, entenderem o porquê que o espiritismo é cristão, entenderem o porquê que o espírito, que muitos dizem: mas Jesus não é Deus para vocês. Olha, em níveis filosóficos, tudo bem, o espírita tem certa dificuldade de entender que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas,
ela tinha estado encarnado aqui, né? O criador de todas as galáxias, vamos dizer assim, de todos os universos. Mas moralmente, estamos acabando de ler aqui, ó, é a quem temos que mais seguir e copiar na Terra, ou seja, em níveis morais, isso significa ele é o Deus. E quem mais que temos que seguir, o que mais precisa para você, se você tem que seguir moralmente o seu Deus? Se Jesus nesse ponto é um Deus moral para nós. Né? Se ele é o ícone mais avançado que devemos seguir na Terra, eticamente ele é a imagem e semelhança de Deus propriamente dito. Então, eticamente é o que interessa para nós. Não há nenhuma imoralidade para o espírita não entender ou entender que a inteligência suprema, a causa primária, pode estar em outro lugar, mesmo porque Jesus faz referência a ela, ao Pai que está nos céus. Não me chame de bom, bom é o Pai, né? Jesus falava. Quer dizer, há evidências de que Jesus também fazia essa distinção, própria Bíblia. Então não achamos isso em nada imoral. Mas mesmo se Jesus não tivesse feito essa distinção, nós queremos dizer que o Espírito acredita sim, que Jesus, como está no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, é o maior ícone moral a ser seguido, portanto, moralmente, o Deus moral dos Espíritas. Né? Eu acho interessante também mencionar aqui, pelo que o Marco Gandra aqui nos perguntou, e me veio à mente aqui que a gente tem que lembrar do Sermão da Montanha, né, de Jesus, quando ele foi, né, e falou aos seus discípulos lá, né, todos esses exemplos que ele realmente nos mostra desde aquela época até hoje. A humildade, né, a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de coração, e todos esses sentimentos que a gente vive, essas dificuldades que Jesus desde aquela época já mostrou, né? Junte-se a mim, porque, né, a resposta de Deus virá a todos nós. Então, acho que é importante a gente não esquecer o significado de todas essas palavras que estão no Sermão da Montanha, que a gente pode resumir. Algumas palavras aqui, não todas. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então é muito importante, né, gente? Acho que não podia faltar, né? Não podia deixar de ser mencionado no Evangelho aí de Mateus, o Sermão da Montanha. É isso. Bom, isso tá em sintonia com o que o Luiz acabou de dizer também sobre esse Deus moral que Jesus significa para nós, quando ele fala, eu e o Pai somos um, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é como se ele desvendasse ou apontasse justamente o caminho da nossa redenção. E que esse caminho da redenção espiritual dos homens terrestres passa necessariamente pelos exemplos que ele nos deixou. Interessantíssimo, Geraldinho, isso que você levantou, que assim como Allan Kardec e Emmanuel também ressalta, a base do Evangelho é a humildade e a caridade. A gente nem lembra disso às vezes, né? Mas a base do ensino do Cristo é a humildade e a caridade. E eu sinto que muitas vezes nós temos o nosso espírito milenar, que vive dando de quiabo, né? De sabonete escorregando bastante. A gente tem grande resistência com essa questão do caminho, a verdade e a vida. E de ser Jesus. E nos definirmos nesse sentido. Às vezes sob as mais elaboradas e pretensiosas argumentações, quais sejam, eu sou universalista,
Eu não sou bairrista, por isso eu não sou cristão. E até pelos erros que foram cometidos, né, em nome de Jesus, na história. Né? Então, mas muitas vezes, Elisa, eu já pensei, muitas vezes não acho que é só essa questão dos erros históricos religiosos que nos afasta do Cristo, não. São muitas vezes esse receio mesmo de termos uma convicção, né? Um receio que eu vejo em vários, né? Em todas as situações humanas nós temos esse receio. E quando Jesus falava, olha, eu sou a caminho, a verdade e a vida, eu sou a universalidade, eu sou a moral e ética universais. Então, se você adotá-las, tudo bem, você está vindo pelo meu caminho. Se você, às vezes, pretensamente quer ser universalista, mas você não está vindo por esse viés, você está sendo mais barrista do que aquele que diz que eu sigo o Cristo, entendeu o que eu estou falando? E nisso a gente se priva da companhia do Deus moral que veio à Terra, né? Exatamente. É um erro grave isso para nós, né? Aliás, eu estou lembrando aqui de um dos grandes ensinamentos do Cristo, que é o perdão, né? Perdão das ofensas, perdão aos inimigos. E certa vez perguntaram ao Chico sobre a questão do perdão, se era de fato muito importante a pessoa perdoar. E o Chico respondeu assim, está no livro O Evangelho de Chico Xavier, editado pela Didier. Ele respondeu mais ou menos assim, que a pessoa que perdoa, ela tem os céus, as portas dos céus abertas completamente para ela. Quer dizer, a pessoa que atinge a conquista do perdão dentro de si mesmo, em relação a quem lhe persegue, a quem lhe calunia, aos familiares difíceis, ela tem as portas do céu abertas. Quer dizer, o caminho está aberto. Conquistou o jugo leve, né? Porque, como disse Jesus, com a medida que medirdes o próximo, com essa será medido. Então, a gente, com a nossa questão kármica, né? A gente fica imaginando, a gente faz o peso maior ou menor do karma à medida que a gente perdoa ou não. Porque com a medida que você mede o próximo, com essa você será medido, você dá o talão de carga do seu jugo kármico à medida que você também deposita isso na consciência e no comportamento do outro. Se você exige do outro, a vida e a sua consciência vai exigir da mesma maneira de você. Respondendo o Marco Gandra, né, essa ótima pergunta que ele fez para todos nós aqui, inclusive para você, Felipe, que está em Porto Alegre, você não vai escapar dessa também não. Eu acho que Jesus, para mim, né, pessoalmente, eu acho que ele veio para me dar o sentido do que é ser gente, né? Eu acho que a gente precisa descobrir isso, né? Essa é uma tentativa, um aprendizado constante nosso, da humanidade, né? O que é ser gente? O que é ser humano? O que é estar sobre essa égide de amor, de perdão, de fraternidade? Acho que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática esses ensinamentos. Então ele veio para nos ensinar a sermos gente, a sermos como ele, gente. Impressionante, eu penso, é o seguinte, que ainda que o ensinamento de Jesus não nos tenha alcançado em sua plenitude, infelizmente, o simples fato dele ter nascido já é um motivo de comemoração e de mudança de postura durante um período. A gente chega próximo ao Natal, então a gente percebe a mudança de postura das pessoas. Daí eu fico pensando, se em mais nada Jesus tivesse mudado a humanidade, o só fato desse um mês de dezembro, as pessoas mudarem a sua postura em razão do nascimento de Jesus, já seria uma conquista extraordinária. E a gente percebe isso na convivência, eu acredito que todo mundo vai concordar comigo, as pessoas ficam muito menos refratárias, elas ficam muito mais sensíveis, elas se tornam muito mais doadoras não só de coisas, mas de sentimento. Então, o mês de dezembro, o mês do nascimento de Jesus, ele por si só, ele já muda a esfera mental, essa questão do pensamento de cada um. E isso, eu acho que muda também todo o magnetismo da Terra. Eu penso isso, sinto isso, não sei se concordam comigo, mas o nascimento de Jesus, o período que se comemora o nascimento de Jesus, é um período em que a gente sente
uma diferença imensa na postura das pessoas. Sem dúvida, nessa época do ano, realmente, a gente sente essa mudança. As pessoas ficam, né, parece mais dispostas ao bem, à fraternidade. E eu acho que, aproveitando essa fala, né, que a vinda de Jesus, para mim, ela tem muito sentido, assim, o sentimento que vibra é muito o da esperança, né? Esperança em dias melhores, esperança num hoje, num amanhã melhor, mas lembra também muito a imagem de um farol, né? Daquele navegador, daquele marinheiro que está atravessando um mar, às vezes através da escuridão, às vezes através de ventos tempestuosos, às vezes através de grandes ondas, que são as dificuldades, as vicissitudes que a gente passa na existência, mas sempre com uma estrela guia, sempre com um farol a guiar os nossos passos, como a nos dizer que lá adiante nos aguarda um amanhã, um futuro melhor, né? Apesar de todas as tempestades, os ventos, as ondas que se levantam, quando a gente olha essa estrela, é como se a gente visse na simbologia do Evangelho Jesus vindo caminhando sobre as águas, né? É como se ele viesse caminhando sobre as águas, nos dando a mão e nos chamando a caminhar com ele nesse mar da vida, né? Acho que é mais ou menos isso que a vinda de Jesus representa, na minha vida, pelo menos. Maravilha. Para mim, representa a fé. Eu vejo que o meu encontro com Cristo nessa vida, esse tem muito a ver com a fé. É o caminho da fé, da entrega, em todos os momentos de dificuldade na minha vida, de lutas, momentos de ver entes queridos partirem para o além, todo tipo de provação pelas quais eu já passei, é a serenidade da fé, a certeza de que a vida continua, a certeza de que nós somos protegidos e que temos um irmão maior cuidando de nós. Por aí mesmo. Jesus ele representa para mim o amor incondicional, o perdão sem limites, aquele que realmente conduz a gente em situações extremas de vida e em todos os momentos. É quem nos sustenta e sustenta todo esse planeta, né? Aquele que ama, independente de tudo que nós somos. É o grande perdoador desse planeta e que é capaz de nos reconduzir algum dia a uma felicidade maior. Eu estou escutando vocês todos relatando a relação de vocês com Jesus e pelas minhas referências não posso deixar de pensar nas crianças, porque... Consegue, sim, calma. Bom, voltando. Pensando nas crianças com quem eu trabalho sempre, o jeito que a gente se coloca diante de Jesus. As crianças são abertas para o amor, para o perdão, e a gente tem que ter essa abertura, porque Jesus nos ama incondicionalmente, como a Lívia falou. Mas depois de tudo que a gente já errou, a gente não consegue ter essa inocência inicial para compreender e sentir essa presença dele na vida da gente como uma criança sente. A criança sente assim, ela aceita, ela abre os braços e aceita, e ela perdoa, e é assim que ele faz com a gente sempre. Ele sempre vai estar lá para abrir os braços e perdoar, e nos ensinar através do exemplo dele na cruz, que a gente porque a gente não sabe o que fez. Então, é a postura da criança, diante dele, aceitando o abraço que ele nos dá todos os dias. Eu gostaria também de falar, também ouvindo aí todas, né, essas palavras de todos nós aqui, que realmente Jesus é tudo na vida da gente, né? Nós sabemos disso. Mas, para mim, eu tenho pensado cada vez mais nele, principalmente devido à dificuldade, esse momento que o nosso planeta está passando, né? Essa fase de transição, onde, infelizmente, as energias estão tão pesadas, né, minha gente? Então, a gente precisa muito, né, fechar os olhos e orar muito, e ficar muito perto de Jesus, para que esse nosso planeta possa realmente passar por essa, né,
essa transição e, eventualmente, né, nos tornarmos, esperamos assim, um planeta regenerado. É tanta coisa difícil que a gente vê no nosso dia a dia que isso realmente me reforça, né, a presença de Jesus. E que a gente precisa de orar muito e estar muito perto dele, porque ele é, de fato, a nossa salvação, o nosso amor. Ele é tudo para a gente, para cada um de nós e para esse planeta que precisa muito dele, né? De tudo que ele nos deixou de exemplo, mas a gente tem que parar, pensar e pedir mesmo que a humanidade possa realmente seguir os seus passos, que a gente tenha de fato um planeta mais feliz. Então lembremos dele, gente, principalmente agora, né, nesse período aí difícil que está vindo aí para o nosso planeta. Nós precisamos do amor dele todos os dias em nossas vidas. É isso. Eu gostaria de dar só um depoimento pessoal, que esse aspecto eu não tinha falado, está falando mais no aspecto doutrinário. Jesus Cristo, para mim, teve várias facetas, desde jovem, porque eu tive um pai ex-seminarista, tive uma mãe médium, uma mãe espírita depois. Isso tudo me influenciou, mas com o passar do tempo, o conhecimento espírita me levou a concepções intelectuais mais altas, mas acima de tudo, esse Jesus Cristo, criança, também ele criança, que a Carolina talvez me tenha remontado, eu vejo muito Jesus mais assim, porque a figura do homem muitas vezes nesse planeta é muito marcada pela contaminação em que o homem vive, né? Então a imagem de Cristo para mim, jovem, é para mim o verdadeiro espírito do Cristo, e essa fé que o Geraldinho falou, tem muito a ver com esse poder da juventude crística, com dessa significação tão ligada ao sentimento muito mais do que ao raciocínio. E é por isso que esse sentimento ele se transmuta e ao mesmo tempo ele se enche de formas completamente inusitadas para você. Isso tem a ver com os caminhos que Jesus tem para todos nós e com essa descoberta que gradativamente a gente vai obtendo desse caminho especial que cada um tem, traçado por esse grande ícone da humanidade, não é? Que é o ícone divino da humanidade. Isso é que é Jesus para mim e tem sido até agora a grande salvação, a grande ponte que me tira o espírito cansado de todas as academias, de todos os púlpitos religiosos, de todas as grades das posses, do poder, com as quais com certeza já estive envolvido, mas me tira disso tudo, me coloca, ou me chama, me convida para uma vida verdadeira, com o meu ego cada vez mais para trás, se Deus quiser. Bom, eu tive a oportunidade de questionar todo mundo, mas ainda não falei o que significa para mim. E eu fiquei me imaginando. É uma resposta, como o pessoal aqui começa a brincar, né? Para um capricorniano um pouco difícil de falar, porque expressar emoções não é o meu maior forte. Mas eu me lembro, quando criança, uma pequena capela de um bairro chamado Vila São Paulo, onde hoje praticamente não existe mais, porque pela pavimentação, onde aqui em Belo Horizonte há um rio chamado Rio Arruda, praticamente ela desapareceu, essa capela, não tem mais. Mas eu era coroinha nessa capela. E católico nessa época, olhava o Jesus nas imagens e ele me tocava como um irmão mais velho, trazendo conhecimentos. Me tocava quando, principalmente na Semana Santa, via a representação da Paixão de Cristo. Me tocava muito ver aquela entidade ser crucificada, ou mesmo nessa época de Natal, quando acompanhava a minha mãe nas novenas, fazíamos recortes de Menino Jesus, fazíamos
um pequeno presépio. São sim algumas condições externas, mas internamente é algo difícil de expressar. É difícil de expressar aquilo que simplesmente é o caminho, a verdade e a vida. E que a gente, cansado, espírito cansado, como diz Luiz Sérgio, procuramos um fardo mais leve e um jugo mais tranquilo. Porque é isso que é o Cristo, é isso que é a boa nova que Ele nos traz, é isso que esse momento de reflexão que estamos tendo aqui agora, esse momento de reflexão que essa época do ano nos traz. E aí vamos pensar que a cada vez que alimentamos um pobrezinho, estamos alimentando Cristo. Cada vez que ajudamos o nosso irmão, nós estamos ajudando Cristo, como Ele mesmo disse, vestindo um irmão. E aí vamos pensar, nessa época do ano é muito fácil, nosso coração está bem amolecido, nós damos cestas de Natal ou de presente, damos cestas básicas, brinquedos. Mas quando chega maio, a criança já não tem mais brinquedo. Mas o Cristo está lá, pedindo. E às vezes a gente não escuta. A gente esquece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um grande professor, Ele é o mestre, como Ele mesmo disse. Dizei-os muito bem, eu o sou. E Ele vem nos ensinar a cada dia, a cada momento. Então nós não temos que viver esse momento, esse dia apenas agora que estamos aproximando da comemoração do Natal. Até porque é apenas uma comemoração de uma data simbólica, porque de certo Cristo também não nasceu dia 25 de dezembro. É uma comemoração romana até. É o solstício de inverno, que era a substituição de um rito pagão que os cristãos assumiram. Mas é importante a gente pensar em cada dia, em cada momento, numa criança, num professor, num médico, um jurista, um empresário, um menino de rua, naquele que te pede uma esmola no sinal, naquele que em julho está fazendo frio, sente frio debaixo de uma marquise, ou em janeiro, tempo chuvoso, pelo menos aqui no Sudeste, que tem que dormir úmido, molhado, porque não tem um teto. E quem de nós temos teto, lembrando que nós estamos num momento de mudanças, um momento de transição planetária. Então tomemos cuidado com os nossos sentimentos para que eles não sejam aflorados apenas agora. É lógico que quando a gente fala alguma coisa assim, a gente está falando da gente mesmo. Então, o que eu estou falando não é para o nosso ouvinte. Talvez seja para eu mesmo ouvir a minha voz e refletir. Porque todos nós, exilados de capela, que de certo somos, corações duros de pedra, em busca de um paraíso perdido, precisamos sim acordar. Precisamos sim encontrar e colocar Jesus no nosso coração. Por certo que já conheces muito da história do menino que nasceu na Judéia, na maior pobreza, e ante o qual se curvaram reis e pastores, esse menino pobrezinho e formoso, que em todos os anos ainda enche as crianças de alegria no Natal.
Era Jesus que entrava no mundo pela porta da mais absoluta singeleza, ensinando-nos a amar a humildade. Era ele que chegava à Terra como a radiosa esperança da humanidade, como a linda realização das mais antigas promessas dos inspirados de Deus. Jesus foi, pois, o mensageiro do amor sacrossanto do nosso Pai de bondade infinita. A sua vida foi cheia dos mais belos exemplos de caridade, de fé e de amor. Curava os cegos, os leprosos, buscava os infelizes para consolar e ofertava-lhes a fé em Deus. E, sobretudo, perdoava aqueles que o maltratavam. Foi pobre e, dentro da sua pobreza, foi maior que todos os reis da terra. A sua palavra amorosa e doce fez mais pelo progresso humano que as espadas de todos os generais. Porém, os homens maus são sempre em maior número neste mundo, e assim é que as almas cheias de maus sentimentos daquela época resolveram aniquilar aquele homem sereno e bom que pregava a fraternidade e o amor, ensinando-nos: amai-vos uns aos outros. E para dar-nos o último exemplo de sacrifício e renúncia, Jesus deixou que o prendessem, que o martirizassem, que o crucificassem numa cruz entre dois ladrões. Enviado do céu, partiu para as regiões de luz, perdoando os seus algozes. Jesus foi o anjo da bondade entre nós. Aqui amou-nos com toda a sua alma puríssima e ainda nos ama das alturas, onde espera os bons para recompensá-los com o prêmio do seu amor. Jesus foi o espírito mais perfeito que já brilhou nas sombras do nosso planeta, e por isso devemos admirá-lo, amando-o intensamente. O seu maior desejo é que sigamos as suas lições luminosas, que ficaram registradas nos seus evangelhos. Busquemos, pois, aproximar-nos-nos dele, procurando imitá-lo, servindo de boa vontade aos nossos semelhantes. Esqueçamos o egoísmo, a preguiça, o orgulho e procuremos seguir os passos do mensageiro da paz e do amor. Nunca olvidemos que estar com Jesus é caminhar para a felicidade e para a perfeição. Francisco Cândido Xavier. Então, com essas palavras finais, agradecemos ao Deus por ter nos enviado Jesus entre nós, o nosso irmão mais velho, que Ele possa sempre estar ao nosso lado, e estará, porque Ele prometeu isso. Onde houver 2 ou mais pessoas, orando em meu nome, eu estarei lá. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. Muito obrigado. Um Feliz Natal para todos. Um próspero ano. Feliz Natal. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy